Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Se puderem colocar aqui, por favor, Provérbios capítulo 18. Essa noite, Deus tem uma palavra. Na realidade, Deus separou esse domingo para que nós pudéssemos aprender algumas coisas. Repita comigo assim: eu não vou destruir, eu vou edificar. Eu não vou destruir, eu vou edificar. Tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão, você não vai destruir, você vai edificar. Tudo aquilo que o Senhor, toda roda de conversa que o Senhor te colocar, você não vai destruir, você vai edificar. Todo lugar que o Senhor fizer com que você plantar os seus pés, você não vai destruir, você vai edificar. A palavra diz em Provérbios, no capítulo 18, verso 21, que a morte e a vida estão em qual poder? Olha só para você ver. A língua tem poder sobre a vida e sobre... E os que gostam de usá-la comerão do seu... O texto é claro. Você irá prestar contas de tudo que você falar. Seja mais cedo ou seja mais tarde. Seja com você mesmo, seja com a sua esposa, seja com seus filhos, ou seja com seus netos. Tiago, no capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia. Tiago, no capítulo 3, verso 2 em diante, ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Esse texto ele é interessante, mas muitas vezes ele é mal interpretado. Por que ele é mal interpretado? Porque o perfeito aqui não é aquele perfeito sem pecar. Esse perfeito aqui no original está relacionado com maturidade. Está relacionado com maturidade, porque homem maduro não magoa esposa. Porque pai maduro não magoa filhos. Mulher madura não magoa o marido. Filhos maduros não magoam os pais, honram os pais. Então o texto aqui, a conotação aqui é de maturidade. Se você, olha só para você ver o texto como ele diz assim, olha, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Nós estamos falando de um membro que você tem na boca, que eu tenho na boca, que todos nós temos na boca, que é capaz de mudar o curso da nossa história. Nós vamos continuar lendo aqui, você vai ver que ele vai usar um navio como exemplo. Ele vai usar um cavalo como exemplo. O texto é muito claro e Tiago está nos ensinando aqui algo poderoso. E daqui a pouquinho eu vou te dar alguns exemplos de que se você não segurar a sua língua, se você falar mais do que é devido, se você falar sem a boca saber, você vai comer dos frutos daquilo que você falou. Eu falava pela manhã sobre um outro tema, mas dentro da mesma linha, que nós sempre teremos 3 oportunidades na vida. E essas oportunidades, quando existem, nós temos que ter sabedoria para lidar com ela, porque são oportunidades que jamais voltarão atrás. Primeira coisa, o tempo perdido. Segunda coisa, uma flecha depois que você lança. E a terceira coisa é uma palavra que você libera. Existem homens aqui, existem mulheres aqui, existem jovens aqui, existem crianças aqui. Eu não conheço a sua história, mas o curso da sua história não é aquilo que Deus desenhou para você, mas é aquilo que alguém declarou sobre a sua mente quando você ainda era novo, quando você ainda era nova. Você não vai ser nada, você não vai fazer nada, você não vai ter um marido, você não vai ter uma esposa, você não vai ser um homem, você não vai ter filhos, você não consegue fazer nada, você não presta para nada, tudo que você faz vai dar errado. Eu poderia nomear muito aqui. Por que eu estou falando sobre isso?
Porque nós estamos vivendo num mundo em que nós somos norteados, nós somos direcionados não por aquilo que a Bíblia diz que eu sou, não por aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, não por aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, mas por aquilo que as notícias, que as narrativas, elas têm nos conduzido. Há pessoas, por exemplo, que às vezes saem de casa animado de manhã e de repente você liga o rádio do carro e fala: começou uma guerra nos Estados Unidos. A sua cabeça vai a 1000. Se você sabia, preste bastante atenção, se você não soubesse daquela notícia, você até faria coisas diferentes naquele dia. Mas naquele momento o medo é instalado na sua mente, o medo é instalado no seu coração. Por isso é que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, ele vai dizer que o que soa da nossa boca é um resultado daquilo que nós temos no coração. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que tudo começa numa palavra que é liberada sobre a sua vida, numa palavra que sai da sua boca. Eu estou aqui dizendo para homens, mulheres, eu estou dizendo aqui para irmãos, para cristãos, que estão em ambientes que precisam edificar e você está destruindo. Eu estou dizendo para cristãos que ao invés de você abençoar esta nação e declarar palavras sobre essa nação, todo dia você critica essa nação. Você está diante de um casamento que ao invés de você orar na cabeça do seu marido, orar na cabeça da sua esposa, todo dia você libera palavras de maldição sobre ela. Se você orar pelo seu filho, se você orar pelo seu amigo, se você orar pelo seu neto, existe um poder na oração e todos os dias nós liberamos palavras de maldição sobre alguém. Eu vim aqui para lhe dizer que a sua língua, se ela não for bem guardada, se a sua língua não for refreada, se a sua língua não for cantida, você vai morrer. Quem já ouviu dizer que o peixe morre pela? Quem já ouviu dizer: quem fala demais dá bom dia afinal nós sabemos. Tem pessoas que falam sem a boca saber. Tem pessoas que mais vale estar calado. Eu ensinei 4 peneiras aqui de manhã. Todas as vezes que nós formos falar, nós precisamos ter 4 peneiras. Aquilo que você vai falar gera vida. Aquilo que você vai falar é verdade. Porque o que é verdade gera vida. Aquilo que você vai falar edifica. Aquilo que você vai falar é útil. Aquilo que você vai falar glorifica a Deus. Se não acontece essas 4 peneiras, você mais vale estar calado. Mais vale estar calado, mais vale não opinar. Sabe por quê? Eu tenho aqui um estudo na minha mão. Às vezes você não entende isso. Nós estamos a falar aqui de neurociência, nós estamos a falar aqui de criação. Nós somos um ser espiritual, nós temos uma alma que habita num corpo. Então nós não podemos negligenciar. E aqui diz, o estudo diz sobre o poder da palavra. Diz que revela que o que dizemos vai muito além da comunicação. As palavras têm a capacidade comprovada de influenciar o nosso cérebro, mudar conexões emocionais, alterar destinos e transformar nossa realidade diária. Repara que existem impactos aqui na neurociência e na psicologia. Respostas cerebrais. O cérebro responde diretamente aos comandos verbais. Afirmações de capacidade estimulam foco e energia. Ao contrário, as repetições de frases de dúvida e fracasso tendem a gerar indisposição. No seio das crianças aqui, traumas de saúde mental da família. Ouça isso. A exposição de filhos a uma comunicação parental agressiva e disfuncional altera o desenvolvimento do córtex pré-frontal das crianças. A nossa comunicação, nós estamos falando de algo, nós não estamos falando nada religioso aqui, nós estamos falando de algo que todos nós temos.
de algo que todos nós vivemos, a replicação de padrões. Filhos criados em ambientes de violência verbal têm uma probabilidade significativa maior de repetir divórcios, relações tóxicas na idade adulta. Aquilo que um filho vê, aquilo que um filho ouve, o estudo está dizendo que lá na frente ele vai replicar tudo aquilo que ele ouviu. Talvez hoje você não entende porque você bebe. Talvez você não entende hoje porque você fuma. Talvez você não entende hoje porque você trai. Talvez você não entende hoje porque você financeiramente é uma pessoa destruída, é uma pessoa desorganizada. Talvez você não entende porque muita coisa acontece. Mas quando você vai a fundo, você volta. Na realidade não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que você aprendeu e que você só está replicando. Você não quer fazer aquilo de maldade, mas foram palavras que foram liberadas dentro do seu ouvido. Foram palavras que você viveu, foram palavras que você recebeu, foram palavras que nunca foram eliminadas do seu vocabulário e hoje você só está replicando isso. Nós temos vários exemplos nas Escrituras. Mas Tiago aqui capítulo 3, de verso 2 em diante, diz que porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, é maduro, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pormos freio na boca do cavalo, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Nós colocamos um freio na boca do cavalo. Se você puxa para a direita, ele vai para a direita, para a esquerda. Se você trava, se você puxa para trás, ele trava. Verso 4, coloca para mim aqui, por favor. Verso 4. Tomem também como exemplos os navios, embora sejam tão grandes e impelidos de fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Olha só para você ver, um navio. Quem aqui já viu um navio ali em Santa Polônia? Uma coisa gigantesca. Aquilo, um leme, é desproporcional ao tamanho do navio. Domina aquilo tudo, assim é a sua língua. É um membro desproporcional ao seu corpo, mas ele é capaz de dominar toda a sua história, ele é capaz de dominar a sua próxima geração, ele é capaz de dominar a geração dos seus filhos, ele é capaz de dominar a geração dos seus netos. Olha que interessante, verso 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Nós temos uma floresta inteira e de repente cai ali uma fagulha. É capaz de destruir aquilo tudo. Assim é como a nossa língua. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Pelo inferno. Siga, por favor. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue a domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Segue. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Sabe o que Tiago está falando aqui? Cristãos maduros não louvam a Deus no domingo e falam mal do irmão na segunda. Sabe o que Tiago está falando aqui? Que irmão maduro não louva a Deus na igreja e maltrata a esposa em casa. Sabe o que o Tiago está falando aqui? Que homens de Deus, homens maduros, cristãos maduros, não louvam ao Senhor no domingo e maltrata o colega na segunda, maltrata os filhos na segunda, maltrata as pessoas na segunda. Tiago está nos repreendendo e dizendo assim: tome cuidado da sua língua, porque a sua língua pode te matar, a sua língua pode desviar tudo aquilo que você precisa. Por isso é que Provérbios vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Ei, eu não sei se você sabe, mas cada mulher fala em média quase 22 mil palavras por dia. Homens falam quase 19 mil palavras por dia. Tem aqui uma diferençazinha, mas é normal. Os homens estão entendendo aí, não é verdade?
Os homens, vem, olha para mim aqui. É normal essa diferença de 3.000 palavras e a mais. Isso quer dizer que o risco das mulheres em tropeçar é muito maior do que o do homem. Porque quanto mais nós falamos, mais risco nós temos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é um dado interessante. Deixa eu perguntar aqui para as mulheres. Só mulheres olham para mim. Os homens não precisam dar atenção agora, não. 22.000 palavras, em média, você fala por dia. Aqui não tem a ver com a quantidade de palavras, tem a ver com a qualidade das palavras. Como é que está a qualidade das suas palavras? Homens, quase 19.000. Como está a qualidade das suas palavras? Você ainda é aquele cristão que se junta nas piadas? Você ainda é aquele cristão que fala aquelas piadinhas que não agrada a Deus? Aquelas palavrinhas que não condiz com a palavra de Deus? Você ainda é daqueles que utiliza parte dessas palavras para amaldiçoar? Ou você usa parte dessas palavras ou todas elas para abençoar? Eu quero começar com um exemplo aqui simples de homens e mulheres que foram destruídos através de uma palavra. Existe uma astúcia muito grande nas palavras. E quem sabe falar então, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A minha avó dizia que quem sabe ter uma boa conversa vende avião caindo. Vende terreno todo incendiado, vende casa, né, que não existe. Repare algo, porque a retórica é muito interessante. Repare que uma conversa, presta bastante atenção. Uma conversa destruiu Eva. Um bate-papo. Gente, Eva estava ali, ó, num paraíso. Onde é que Eva estava? Se Eva foi enganada no paraíso, e você aqui nesse mundão, hein? Uma conversa, uma rodinha de conversa que Eva permite entrar, foi suficiente para você engravidar, ter filho e ficar cheio de dores hoje. Foi suficiente para destruir. Repare que uma mentira causou grandes danos a Nabote. Repare que uma denúncia matou muitos sacerdotes. Repare que um falso testemunho levou Jesus para a cruz. Nós estamos falando aqui do poder da comunicação. Ei, preste bastante atenção. Palavras não são apenas sons. Palavras carregam direção. Palavras carregam influência. Palavras carregam ambientes. Palavras carregam vida ou morte. A pergunta é: quem você está ouvindo? A pergunta é: quem você está ouvindo? A Bíblia está cheia de promessas e nós não a lemos. A Bíblia está cheia de palavras acerca daquilo que Ele quer, acerca daquilo que Ele pode, acerca daquilo que Ele vai fazer. E nós não queremos. Agora, quem controla a língua pode influenciar destinos. Talvez hoje você esteja aqui, vivendo esta igreja, estando nessa igreja, porque uma palavra do céu foi liberada para você. E assim como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. O Senhor estava falando com Abraão assim: agora, meu irmão, eu vou te fazer uma mudança geográfica. Agora eu vou fazer uma mudança estratégica na sua vida. Agora eu vou te tirar da zona de conforto. Agora eu vou te levar a viver um novo nível de fé. Abraão só sai mediante uma palavra. Repare que a palavra que foi liberada para Abraão mudou a cidade dele, mudou o destino dele, mudou o propósito dele, mudou a realidade dele. Palavras. Talvez você esteja aqui porque um dia um profeta usado por Deus declarou uma palavra sobre você. Talvez você esteja aqui porque as suas emoções te trouxe. Talvez você está aqui porque você não tinha mais nada para fazer, aí você veio. Talvez você próprio se liberou uma palavra. Talvez você próprio declarou essa palavra sobre a sua vida. Mas toda mudança, todo destino, toda realidade, todo ambiente, ele tem o poder de uma palavra. Satanás, aqui, se você abrir em Gênesis, coloca Gênesis para mim 3, do verso 1 ao 4.
A língua. Aqui Satanás, ele vai usar a destruição através de uma distorção. Presta bastante atenção. Eu não estou falando de mentira, eu estou falando de distorção. Eu estou falando de um jogo usado nas palavras. Eu estou falando de um jogo usado nas palavras. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 4 diz assim: ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Para aqui. Até aqui tem algum engano? Repare que o sujeito passivo, Eva, o sujeito ativo, Deus, a mensagem chegou para Eva certa? Chegou ou não chegou? Quando a serpente, que é um sujeito indeterminado, aula de português aí, ó. Um sujeito indeterminado, não valioso, não precioso, ele chega. Repare que o sujeito ativo e o sujeito passivo tinham dado a informação correta e tinha recebido a informação correta. Verdade ou mentira? Mas a Bíblia vai dizer que entra alguém, não desmente e nem mente, só distorce. Segue. Disse a serpente à mulher: não, certamente não morrerás. Só distorceu. Ela não falou que Deus estava errado e nem falou que a serpente estava errada. Ela só falou: certamente não morrerás. Qual foi a estratégia que a serpente usou aqui? A estratégia da distorção. Não é bem assim não, pastor. Não, fica tranquilo. Isso era naquele tempo. Isso era naquela estação. Não, hoje está tudo mudado. Imagina se Deus estivesse aqui hoje. Não seria assim. Não é bem assim não. Fica tranquilo. Descansa. Relaxa. Não é bem assim não. Você não entendeu bem, você não compreendeu bem. Mas na realidade é que até o verso 3... Até no verso 3 nós vamos ver o quê? Uma orientação, nós vamos ver uma recepção de orientação, ok, mas na realidade nós permitimos que ruídos entrem na nossa comunicação. E quando um ruído entra na nossa comunicação, vai haver distorção daquilo que se compreende. Quando você lê esse texto, eu vou ler aqui na minha versão, você vai ver que não tem dúvida nenhuma. Repare algo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis. Quem foi que disse? A mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores. Repare que ela até retifica aquilo que foi dito primeiro. Do fruto, olha só para você ver, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela compreendeu o que Deus disse, ela entendeu o que Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Quem teve a última palavra na vida de Eva? Quem teve a última palavra na vida de Eva? Quem está tendo a última palavra na sua vida? Quem está distorcendo aquilo que Deus disse? Às vezes nós crescemos e Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa desde o ventre da sua mãe. Deus declara uma promessa no ventre da sua mãe. E aí você cresce e tem um pai que não entende. Ele não faz por maldade, mas ele não entende. E aí ele declara uma palavra.
Aí vem um tio que não entende a promessa, declara outra palavra. Aí vem outro amigo que não entende e declara uma palavra. E nós vamos substituindo as palavras que Deus tem acerca de nós, a respeito de nós, a respeito do nosso propósito, por aquilo que outras pessoas, que muitas das vezes nem comunhão com Deus têm. E essa palavra serve de direção para a nossa vida. Quantas pessoas aqui estão aqui hoje porque o medo te assolou? Quantas pessoas estão aqui porque você não tinha intimidade com Deus e qualquer palavra que era declarada sobre você, você aceitava? Não, não. Você só pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Você só pode ter aquilo que a Bíblia diz que você pode ter, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Repare, olha só, foi isso mesmo que Deus disse? O diabo não começou com violência. O diabo não começou te confrontando. Ele te começou confortando. Não fica tranquilo que a conversa aqui é de boa. Não, fica em paz. Eu só quero mesmo saber o que o diabo falou. Não. Peraí, explica-me aqui. Se houvesse uma incompreensão da parte de Eva, não. Cuidado com aquilo que parece, mas não é. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com as rodas que você está sentando. Cuidado com os grupos que você participa. Cuidado com as notícias que você está ouvindo. Cuidado com as notícias que você está lendo. Cuidado, porque o inimigo ele não vai confrontar você, ele vai confortar você para distorcer o que ele precisa distorcer. Nós vemos isso nitidamente. Ele não começa com violência, ele começou com uma conversa. Ei, presta bastante atenção. Um divórcio começa na cama? Começa na cama ou não? Começa numa conversa. Um vício começa no ato do vício? Não. Começa numa conversa. Tudo começa a partir de uma comunicação. E quando nós não temos atenção ao que ouvimos, e quando nós não temos atenção, uma confusão começa numa palavra maldita. O que é uma palavra maldita? É uma palavra que foi dita de uma forma errada. Foi dita de uma forma errada. Então essa palavra foi capaz de incendiar tudo. Ei, presta bastante atenção. Com esta lição aqui eu aprendo que toda destruição, ela começa quando a verdade é manipulada. Mas eu vim aqui para lhe dizer que você não vai negociar a verdade mais. Doa quem doer, queira quem quiser. A verdade é para ser vivida e não para ser negociada. Se existe alguém aqui negociando a verdade, arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje, porque a fatura vai chegar. A fatura vai chegar. Reavalia o seu caminho, reavalia a sua história, reavalia tudo. Porque a manipulação da verdade é uma mentira. Fala para esse irmão que está do seu lado. A manipulação da verdade não é verdade, é mentira. É mentira. Fala para ele, você sabe quem é o pai da mentira? Fala para ele, é o diabo. Então todas as vezes que você mente, você está servindo a um pai. E esse pai se chama diabo. Ele deita e rola com a sua vida. Eu vou usar aqui um outro texto, um outro contexto que tem a ver com falsas acusações. Coloque para mim aqui 1 Reis 21. Coloque aqui 1 Reis 21, verso 8 em diante. 1 Reis 21, verso 8 em diante. Quem aqui conhece Jezabel? Quem aqui conhece Acabe? São dois espíritos que agem, são duas realidades espirituais que agem dentro das casas, agem no marido, agem na esposa, e que trabalha com destruição, com falsas realidades, com diminuição de valores, afeta a sua paternidade, afeta a sua identidade, destrói você, te coloca manipulável. Esses espíritos, quando agem, eles te colocam manipulável. Você se torna manipulável. Qualquer pessoa chega e te manipula. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe. Opa. Então ela escreveu cartas em nome de quem? Será que Acabe sabia? Você precisa ler o resto do texto. Pôs nela o selo do... Meu Deus. Ela escreve carta em nome do outro e põe o selo no nome do...
e enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. Talvez você não saiba aqui o contexto, mas o contexto aqui é que Acabe queria comprar as vinhas de Nabote. Acabe queria adquirir as vinhas, porém Nabote não vendeu. Então, aquilo que é valioso para você e você não vende para Satanás, ou você não troca com Satanás, ele vai usar falso testemunho para conquistar de você. Ele vai usar uma estratégia diabólica para roubar de você. Aquilo que é precioso para você, aquilo que é valioso para você, aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que tem a ver com o seu propósito. Todas as vezes que você não negociar, o inimigo vai se lançar de uma forma estratégica para manipular e ter aquilo que ele quer. E muitas vezes ele usa as palavras. Decretem um dia de jejum. Volta lá, por favor. Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. Sabe qual que era a ideia dela aqui? Vamos decretar um dia de jejum, vamos dar o destaque para ele. Sabe o que era aquele trono ali? Era a isca para pegar o peixe. Era a isca para pegar o peixe. Se você ler esse texto, você vai ver, vai dando uma raiva daquela mulher que você nem queria imaginar. Ela cria uma estratégia, coloca ele no destaque. É como se fosse assim, ó, coloca ele na mídia. Coloca ele viralizado agora. Quando ele estiver viralizado, eu corto as pernas dele. Coloca ele como destaque lá na empresa. Coloca ele como destaque lá na empresa. Quando ele estiver no top dos tops, o tombo vai ser bem maior. Como é importante nós andarmos, como é importante nós termos, como é importante nós discernirmos aquilo que Deus tem para nós. Eu já vivo aqui há alguns anos, há mais de 2 décadas em Portugal. Eu já tive várias propostas tentadoras. Mas uma coisa eu te digo, eu jamais, enquanto eu tiver discernimento, enquanto eu viver apaixonado com Jesus, que eu oro para que seja sempre, eu jamais trocarei proposta por propósito. Eu jamais trocarei o meu propósito por uma proposta. Proposta não me iludem, convites não me iludem, passeios não me iludem, viagens não me iludem. O que me ilude é o propósito que Deus tem na minha vida, o propósito que Deus vai realizar na minha vida. Então coloque ele num lugar de destaque entre o povo, que assim vai ser fácil. Siga. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunho que meu Deus, começou a azedar o negócio todo aqui agora. Eu vou colocar ele num lugar de destaque. Vou pegar 2 homens que ele vai pensar que é um segurança, mas na realidade eu estou estabelecendo testemunhas da maledicência que eu vou gerar na vida dele. Olha a astúcia! Que amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a... Segue. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientava nas cartas que ele tinha escrito. Olha quem ela conseguiu manipular. Olha o que ela conseguiu fazer. Olha o que ela conseguiu gerar. Segue. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Ei, orgulhoso. Quem é orgulhoso ama lugar de destaque. Quem é orgulhoso ama lugar de destaque, ama ser bajulado, ama. Olha só para você ver a estratégia que o inimigo usa. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a... Se você ler todo o contexto, você vai ver a estratégia de manipulação, a estratégia de falsa acusação. Repare que aqui foi criado mentiras, aqui foi levantado falso testemunho, aqui Nabote não morreu com pedradas,
Nabote primeiro morreu com palavras. A sua morte, ela não começa no corpo, mas ela começa com aquilo que você ingere no corpo. Eu estou falando de palavras. Existem pessoas que estão de pé, mas já morreram emocionalmente. Existem pessoas que estão de pé, mas já morreram espiritualmente. Existem pessoas que estão de pé, mas está adoecido por dentro. Por quê? Porque antes de você morrer fisicamente como Nabote, antes de morrer com pedras, ele morreu com palavras. Ele morreu com palavras. Nós estamos falando aqui de acusação. Existem mentes aqui que são acusadas todos os dias. Existem homens e mulheres que são acusados todos os dias. Mas eu vim aqui para lhe dizer que nenhuma arma preparada do maligno vai prosperar sobre a sua casa. Nenhuma arma preparada, nenhuma palavra liberada do inferno vai achar um lugar para prosperar no seu coração. Vai achar um lugar para prosperar na sua mente. Hoje existe aqui uma unção de discernimento sendo liberada sobre você. Você não vai acertar a proposta, porque você tem um propósito. E o propósito é muito maior do que qualquer proposta. Você nasceu para edificar, você não nasceu para destruir. Você nasceu para fazer a diferença, você não nasceu para destruir quem faz a diferença. Você nasceu para viver um tempo poderoso. Mas quando nós vamos para Esther, quem conhece o livro de Esther? Quem conhece o livro de Esther aqui? Quem conhece a história de Esther? Toda mulher tem que ler o livro de Esther. Eu vinha nesse carro falando com a minha esposa agora à tarde. Toda mulher tem que ler o livro de Esther. Minto, toda mulher tem que estudar o livro de Esther. Lição da semana. Lição da semana. É o seu devocional. Pega um capítulo por dia. Leia, estude. Nós vamos ver aqui uma mulher corajosa. Nós vamos ver aqui uma situação de uma mulher. De um lado eu olho para uma mulher que destrói, mas do outro lado eu olho para uma mulher que edifica. Eu olho para uma mulher corajosa, eu olho para uma mulher que não tinha nenhum outro objetivo senão abençoar o seu povo. Ei, presta bastante atenção. Nós vamos ver aqui a história de Amã, que destruiu através da manipulação. Abra comigo aí, por favor, Esther capítulo 3, do verso 7 ao 11. Esther capítulo 3, do verso 7 ao 11. Nós já estamos quase acabando, meus irmãos, mas eu não quero que você vá para casa sem toda essa informação. Esther capítulo 3, verso 7 a 11. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adara. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes eram diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. E eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o seu anel, selo, do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus. Opa, inimigo de quem? Uau! Olha a aliança que foi feita para destruição e para manipulação. Filho de Amidata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Se você ler o contexto, você vai ver que Mardoqueu, ele tinha que prestar honras a Amã. Mardoqueu, ele tinha que prestar honras. É como se ele, todas as vezes ele chegasse, ele tinha que fazer isso aqui, ó, para ele, ó. Amã está ali, Mardoqueu está aqui. Ele tinha que chegar lá e ele tinha que só. Mas Mardoqueu tinha discernimento, Mardoqueu tinha entendimento, Mardoqueu tinha graça, Mardoqueu tinha favor. Mardoqueu era um povo separado, era um povo escolhido. Mardoqueu era um homem que tinha inteligência moral, inteligência ética, inteligência emocional. E ele se recusou a fazer isso. Imediatamente, tudo virou-se contra ele. Porque todas as vezes que você decidir
fazer a vontade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui alguma vez na vida, você estava no mundão e estava dando tudo certo? Aí você decide vir para Jesus e colocar tudo em ordem. O negócio começa a desandar tudo. Quem aqui já passou por isso? Meu Deus, a igreja toda. Você está lá no mundão e tomando uns copos, fumando, traindo, bebendo, pau. E aí um dia você ouve uma palavra falando, agora eu sou cristão de verdade. Agora aquele que bebia não bebe mais, aquele que fuma não fuma mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que faz isso não faz mais. Agora é Bíblia de manhã, é Bíblia de tarde, é Bíblia de noite. Agora é culto segunda, sexta, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora é oração em casa da manhã, oração da noite, oração da madrugada. Agora é jejum, agora é oração, é leitura da palavra. Agora não, agora ninguém me para. E aí o tempo começa a fechar. As portas começam a estreitar. Qual é a sua reação nesse tempo? Eu vou, mas é abandonar Jesus, que estava tudo bom na minha vida, agora está tudo mal. É assim que nós fazemos? Às vezes. Ou às vezes nós não fazemos isso, mas abrimos pequenas concessões. E continuamos na igreja, continuamos orando quando dá tempo, mas continuamos pecando. Aí nós viramos o famoso crente Raimundo, um pé na igreja e outro no domingo. Eu glorifico e exalto ao Senhor. Segunda a sexta eu caio no pagode, no forró, não sei o que, aonde for. E aí nós começamos a negociar princípios, nós começamos a negociar valores. E aqui a Bíblia diz que Mardoqueu, ele não negocia. Ele vai em frente, ele mantém a sua palavra. Deus é fiel, Deus é fiel. Mas a Bíblia diz que Esther se levanta como uma voz de autoridade. Decreta um jejum, decreta uma oração. Uma mulher firme, uma mulher que correu riscos, uma mulher enérgica. Eu vim aqui para lhe dizer que existe uma geração de Esther aqui à noite. Uma geração que não abre mão do seu esposo, uma geração que não abre mão dos seus filhos, uma geração que não abre mão da sua família, não abre mão daquilo que Deus te chamou para ser. Existe mulheres corajosas, existe uma geração de Esther aqui hoje. Ei, repare, através da manipulação, através de pessoas pagando outras. Ei, presta bastante atenção. Palavras manipuladas podem contaminar multidões. Ele convence o rei usando uma narrativa enganosa. Ele convence o rei transformando um preconceito em decreto. Fala para esse irmão, mas o resultado dessa história é surpreendente. Fala para ele, o resultado dessa história é surpreendente. Fala para ele, sabe por quê? Porque o Deus que você serve, ele não dorme. Ei, o Deus que você serve, ele não dorme. O Deus que você serve, ele está com seus olhos ao redor da terra. O Deus que você serve é poderoso, é precioso. E aquela arma que estava preparada para aquele se virou contra ele. A Bíblia diz que a forca que ele preparou para matar Mardoqueu, sabe quem morreu? Não. Repita com mais força. Sabe aquela arma? Sabe aquela fofoca? Sabe aquela trama? Sabe aquela manipulação? Sabe aquela falsidade que estava preparada para você? Sabe quem vai morrer? O seu inimigo. Aquela arma, aquela forca que estava preparada para matar Mardoqueu, quem morreu foi Amã. Porque houve uma mulher corajosa, houve uma mulher inteira, mas houve um homem também que decidiu. Eu quero encerrar só te lembrando um pouquinho daqueles que foram espiar a terra. A forma como nós olhamos, a forma como nós falamos. A Bíblia vai dizer que aqueles que não enxergaram,
aqueles que não olharam para aquilo que Deus estava fazendo, aqueles que não viram aquilo que Deus estava fazendo, presta bastante atenção que eu vou fechar já. Aqueles que não olharam para aquilo que Deus havia pedido para ver, eles voltaram com um discurso de medo, eles voltaram com um discurso de ansiedade, eles voltaram com um discurso de que não era real, de que não era possível, de que não era verdadeiro. Mas eu vim aqui para lhe dizer que toda montanha, todo monte, todo povo que se virar contra você, você vai lá e você não vai em seu nome, você vai em nome do Senhor, você vai em nome do Deus que você serve, você vai em nome do Senhor que é todo poderoso, Criador do céu, da terra, debaixo da terra. Ei, há pessoas que entram em ambientes carregando incredulidade, mas está livre disso agora. Você não vai mais viver em rodas de incrédulos, você vai viver em rodas daqueles que realmente amam o Senhor, confiam ao Senhor e viverá o favor do Senhor sobre a sua vida. Você crê nessa palavra? Você crê nessa verdade? Ei, está repreendido toda incredulidade na sua vida, está repreendido toda incredulidade. A fé hoje, ela vai alcançar você. Existem pessoas aqui que chegou nessa casa hoje, existem pessoas que chegou nessa igreja hoje, que você não acredita em mais nada. O Senhor está me revelando aqui agora, que você vai sair daqui crendo. Você vai sair daqui com uma pitada. Você vai sair daqui fazendo um desafio com Deus. Você vai sair daqui falando: se esse Deus que esse pastor pregou hoje é verdadeiro, eu quero experimentar Ele. Eu quero experimentar. Ei, diante do meu Deus, até ateu treme, até ateu crê, até céticos creem. Ei, você vai sair daqui hoje crendo naquilo que Deus vai fazer. Não há palavras que vão parar você mais. Acabou. Acabou, acabou. As vozes vão cessar no seu ouvido, as vozes vão cessar na sua mente, as vozes vão cessar nas suas emoções. A partir de hoje existe uma direção do céu sobre você. Todas aquelas armas que estavam preparadas para te destruir, todas aquelas armas que estavam preparadas para destruir a sua casa, o Senhor já está revertendo, o Senhor já está cuidando. Você vai chegar em casa hoje e vai ter notícias diferentes. Existe alguém muito aflito aqui hoje. Existe alguém muito aflito aqui hoje. Meu irmão, essa palavra é para você. Pode voltar para casa, porque você semeou com lágrimas, e a palavra diz para você hoje que você vai colher dando salto de alegria. Você vai voltar para casa vivendo tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que o Senhor tem para sua casa. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, vocês são um casal de fé, e tem tentado tramar a sua vida, mas hoje o Senhor pede para eu lhe dizer aqui: ah, meu Deus, isso é muito forte. Você verá com seus olhos aquilo que você não está crendo no seu coração. Você verá com seus olhos aquilo que você não está crendo no seu coração. Porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A sua oração está sendo ouvida. Ei, meu Deus. Ei, põe a mão no seu coração, por favor. Põe a mão no seu coração. Fica de pé sem distração. Sem distração. Existe um movimento do céu agora acontecendo neste lugar. Existe um movimento do céu acontecendo neste lugar. Ei, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, que o Deus a quem você serve, Ele já está cuidando de tudo. Ele já está cuidando da sua casa, Ele já está cuidando da sua família, Ele já está cuidando da sua história. Eu queria pedir os intercessores que andassem nos corredores, os pastores que andassem nos corredores agora, porque nós queremos orar por você e já vamos terminar.
Existe algo no céu sendo movimentado agora a seu favor. Ei, você não vai voltar o mesmo, você não vai voltar a mesma. Essa situação não vai te parar, esse medo não vai te parar, essa palavra não vai te parar. Porque existe uma palavra do céu sobre a sua vida. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser a sua morte, Deus vai mudar a sua sorte. Aquilo que parecia ser a sua morte, Deus vai mudar a sua sorte. Teu amor perfeito me tirou do medo. Põe a mão no coração. As trevas me guia pra tua luz. E não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Línguas malditas Basta uma palavra, não irão mais falar no seu ouvido. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Começa a falar com o Senhor aquilo que você precisa. Começa a falar com o Senhor aqui sobre os seus medos. Comece a falar com o Senhor sobre as suas decepções. Comece a falar com o Senhor sobre as suas lutas e dificuldades. Não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra. Declara isso, declara isso. Muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Começa a declarar no mundo espiritual. Basta uma palavra e Deus derrama. Começa a repreender no mundo espiritual as mentiras da sua mente. Corro para ti, corro para ti. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Começa a orar por ele. Começa a orar por ele. Começa a orar por ele. Que enquanto você ora por ele, o Senhor vai estar cuidando de você. Começa a orar por ele. Começa a declarar sobre a vida dele. Começa a declarar, Senhor, todo esse medo seja dissipado agora em nome de Jesus. Todo esse medo seja dissipado agora em nome de Jesus. Toda a trama do inimigo seja desfeita agora em nome de Jesus. Toda bruxaria, todo engano, toda manipulação caia por terra agora em nome de Jesus. Toda manipulação caia por terra em nome de Jesus. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Todas as arapucas, todas as arapucas serão desfeitas agora em nome de Jesus. O plano era de morte, mas hoje o Senhor trouxe vida. O plano era de engano, mas hoje o Senhor trouxe a luz. Corro para ti, corro para ti, sem medo corro para ti. Corro para ti. Paizinho, nesta noite, Pai, o Teu povo está aqui reunido. E nós sabemos, meu Deus, que existem corações, existem mentes, existem relacionamentos, Pai, que tiveram decretos do inferno. Mas hoje a Tua palavra, Pai, que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é suficiente, nós só precisamos dela.
Nós só precisamos do cenário que o Senhor tem para nós, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor decretou. E eu declaro sobre a vida de todos os meus irmãos nesta noite, em nome de Jesus: nenhuma arma preparada, nenhuma fala maliciosa, nenhuma calúnia, nenhuma acusação, nada vai prosperar sobre a vida deles, Pai. Eles sairão daqui guardados, eles sairão daqui debaixo das tuas asas, eles sairão daqui, meu Deus, vivendo o sobrenatural do Senhor, vivendo, Pai, o favor do Senhor, vivendo, Pai, a proteção, vivendo a guarda do Senhor, porque eles são filhos amados, e todos eles têm um propósito. E por isso, Pai, nessa noite, nós iremos, Pai, sair daqui livres, porque a Tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo está se fazendo novo, tudo está se fazendo novo agora, em nome de Jesus. Solte a mão dessa pessoa e coloque a mão no seu coração. Eu tenho aqui duas oportunidades. Feche os seus olhos, com os olhos fechados, porque agora é você e Deus. Ou você vai para casa com as palavras que declararam sobre você, ou você vai para casa com as palavras que Deus declarou acerca de você. Ou você vai para casa dizendo: eu sei, eu posso e eu conheço. Ou você vai para casa dizendo: eu quero viver o que a Bíblia diz que eu posso viver. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero te dar duas oportunidades, e a única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita assim, só isso. Neste momento é só isso. Para você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Você não vai sair daqui mais incrédulo, você não vai sair daqui mais cético, você não vai sair daqui mais ateu, mas você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita. Aonde você está? Levanta a sua mão direita. Aonde você está? Aonde você está? Segunda oportunidade que eu quero dar é para você que já fez essa declaração, mas em algum momento uma palavra te tirou do caminho, uma palavra te tirou da direção, uma palavra te fez desviar dos caminhos do Senhor, e hoje você quer renovar a sua aliança com Ele. Só levantar assim a mão direita. Aonde você está? Aonde você está, levanta assim a sua mão direita, e você vai estar declarando para o Senhor que nenhuma palavra declarada. Já temos mãos levantadas. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você que quer renovar a sua aliança, você que quer sair daqui hoje com uma nova direção, você que quer sair daqui hoje vivendo o novo do Senhor, é só você levantar a sua mão. Aonde você está? Aonde você está? Levanta a sua mão. Eu não vou dar mais nenhuma oportunidade. Agora é você e Deus. Agora é você que sabe. Agora é você que decide. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Porque é você que decide. É você que decide. Temos mais uma mão levantada. É você que decide. É você que decide rumar as palavras que você recebeu, ou andar pelas palavras que o Senhor está te dando nessa noite. Palavras de direção, palavras de direcionamento. Levanta bem alto assim. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto. É só para você que crê. É só para você que querer. É só para você que crê. Eu quero te pedir um favor. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero declarar sobre você palavras de vida, palavras de paz, palavras de alegria. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Venha, venha. O engano te fez caminhar, mas o Senhor vai mudar a estratégia. Ainda dá tempo se você quiser vir.
Ainda dá tempo se você quiser vir. Ah, pastor, ei, ou você decide ou você fica na mesma. Ou você decide mudar a sua história ou você vai ficar na mesma. É decisão. Levanta assim as suas mãos, orando por esses irmãos. Ah, Deus. Existem palavras sendo quebradas agora. Existem vozes sendo quebradas agora. Existem vozes sendo silenciadas agora. Estenda a sua mão orando por eles também. Estenda a mão orando por eles.
parecia impossível, aquilo que parecia impossível, hoje é quebrado aqui. Senhor, nessa noite, Pai, estenda a sua mão à igreja. Tem pessoas sendo curadas aqui, tem pessoas sendo libertas aqui, tem pessoas sendo transformadas aqui. Existe um poço aqui onde Jesus encontrou essas pessoas e a vida delas não serão mais as mesmas a partir de hoje. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos selar, Pai, essa palavra. Nós queremos, Pai, selar a vida de cada um dos meus irmãos e declarar sobre a vida deles, Pai. Eles vão viver aquilo que a Bíblia diz que eles vão viver. Somente o Senhor tem palavras, somente o Senhor sabe, somente o Senhor tem, Pai, vida para a vida deles. Portanto, meu Deus, toda voz seja silenciada agora, toda voz seja aniquilada agora, toda arma preparada do maligno sobre a vida deles não vão prosperar, mas eles estão selados agora pelo sangue de Jesus. Eles estão selados agora com Teu Espírito, Pai. E eu creio, meu Deus, que a partir de hoje há um novo tempo, a partir de hoje há uma nova estação separada para cada um deles, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Igreja, estende a mão assim, estende a mão assim. Repita comigo uma oração, toda a igreja vai repetir e vocês também. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente com o Senhor, ouvindo somente as Tuas direções e as Tuas palavras. Amém. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Neste momento está havendo uma festa no céu. E se existe uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Esta festa é liberada pelo Senhor. Essa festa, ela é declarada assim como foi para o filho pródigo. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. O que o Senhor estava dizendo é que havia um novo tempo e uma nova estação para cada um de vocês aqui nesta noite. E por isso eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás, e eu vou apresentar para vocês uma nova família. Uma família que não é perfeita, mas uma família que é apaixonada por Jesus. E se é apaixonada por Jesus, é apaixonada por pessoas, que vai acolher, vai abraçar e vai cuidar de você. Pode ser? No 3, vamos olhar para trás. Tem festa aqui ou não tem? Festa, festa. Festa, festa. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Assim vem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Declara isso para o seu irmão. Vivendo a verdade. Declara isso para o seu irmão. A glória do Senhor. Declara isso para ele. Família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Fala para ele, eu preciso de você. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Senhor, graças nós te damos, Pai, por essa noite maravilhosa, por este domingo, Pai, maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque nós iremos sair daqui e viver todas as palavras liberadas pelo Senhor para a nossa vida. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e
Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu vou viver, eu vou viver. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso desfrutar, eu vou desfrutar. Tudo aquilo que a Bíblia tem para mim, eu tomo posse, Pai. E que nunca nos falte a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações e comunhão com Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua semana, em nome de Jesus. E você que está em casa, mais uma vez, que domingo poderoso, domingo de palavra, de adoração, de oração, de comunhão, de partir do pão. Se você não esteve aqui hoje, às 8h30 da manhã, às 10 da manhã e às 19 horas, eu te convido a fazer parte dessa família maravilhosa. Amanhã no culto Hope, quarta no culto Fé e sexta no culto Legacy. Venha ser abençoado, Deus te abençoe e uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.